Deus, que a graça e a paz do nosso amado Jesus possa nos conduzir nessa tarde de comunhão, amém? Que bom é estarmos aqui nesta sala de comunhão, no nosso encontro Porção de Fé, onde o propósito é caminharmos pela palavra do Senhor, extraindo todos os nutrientes da vida do Senhor que há na palavra. Afinal, o Senhor é a palavra e a palavra é o Senhor, amém? Nós estamos tão felizes em poder nos reunir para mais essa sala de comunhão. Como nós temos falado já aqui nos nossos encontros, Porção de Fé, esse lugar é uma sala de comunhão e o propósito é juntos nós irmos ao Senhor para ouvirmos então a sua voz. E para isso, nosso coração está disponível. Nós nos colocamos disponíveis ao Senhor. Amém? Então eu quero te convidar, você que já está aí comigo ou você que vai chegar, conforme você vai entrando, nós agora vamos orar. Vamos orar juntos. Como nós estamos nessa sala de comunhão e o propósito é ouvirmos o Senhor, nós precisamos nos apresentar a Ele. Então, com o coração disponível, com uma mente alerta, uma mente pronta, que esteja também disponível ao Senhor, para que Ele compartilhe então das suas riquezas, nos instruindo, nos conduzindo e também, quando nós partilhamos daquilo que vem do Senhor, nós recebemos vida. Somos curadas, somos libertas, recebemos a vida, recebemos a luz da palavra. Então, para isso, nós vamos orar nessa hora, disponibilizando a nossa mente, o nosso coração, disponibilizando a Ele agora todo o nosso ser. Amém? Vamos comigo, então. Você já pegou sua Bíblia? Amém? Se não pegou, depois da oração, já pegue ela aí. Senhor Jesus, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor e é com ações de graças que nós nos voltamos ao Senhor nessa tarde. Obrigado por essa comunhão, por essa mesa posta. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos desfrutar do Senhor. E nós sabemos que isso não vem de nós, mas vem do Senhor para nós. Por isso, Senhor, somos tão agradecidas por tamanho privilégio que o Senhor nos concede. Fala conosco, nós estamos disponíveis, nós consagramos agora a nossa mente, o nosso coração, emoções, toda a nossa atenção, Senhor, todas as nossas vontades, toda a nossa inclinação, nós consagramos ao Senhor nessa hora, o nosso corpo físico, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, a Tua palavra, que sai com propósito, nos encontre com uma terra fértil, nos encontre com um coração adequado e assim disponíveis para que a Tua palavra nos alcance e germine e frutifique, conforme o propósito que ela é liberada para cada um de nós. Senhor, essa é a nossa oração. Nós te agradecemos mais uma vez, porque nós podemos provar da Tua bondade e ver que de fato o Senhor é bom em nos unir, em nos tornar participantes então da Tua própria vida, desta mesa farta que o Senhor coloca a nós nesta sala de comunhão. Fala conosco, Senhor, e conduza-nos a toda a verdade. Esta é a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amadas? Glória a Deus. Estão disponíveis? A mente está disponível? O coração está disponível? Se há algo que ainda está afetando a sua mente, o seu coração, continue invocando o nome do Senhor. Diga, Senhor, a minha mente é do Senhor. Eu consagro ao Senhor a minha mente. Diga, Senhor, o meu coração, as minhas emoções são do Senhor. Eu consagro ao Senhor as minhas emoções. Diga isso a Ele. E tome uma atitude. Se nesse momento em que você está ligadinho aí conosco, nessa sala de comunhão, ao redor de onde você está, existe algo que possa lhe roubar a atenção, vai lá, dá um jeitinho se possível, amém? Se possível,
dá um jeitinho, coloca as coisas no devido lugar, ou se retira para um lugar mais tranquilo, ou coloca um fone aí nos seus ouvidos, se você está aí de repente, até mesmo no local de trabalho, né? Então coloca o fone em um ouvido e o outro fica atento. Mas nós temos que trazer para nós, né, estratégias para que neste momento em que estamos ligadas com o Senhor e a sua palavra, possamos aproveitar o máximo. Então agregue valores, né? Coloque ao seu redor estratégias que possam colaborar com você nesse momento de comunhão, tá? Eu sempre digo isso nas demais reuniões aqui da Casa de Oração Filadélfia, né? Das lives que são transmitidas. Eu sempre estou dizendo aos irmãos, né? Agora é um momento especial. Então você já preparou o lugar? Você já preparou as condições? Você está agora na presença do Senhor. Eu estou sempre dizendo isso, né? Você está na presença do Senhor. Então prepare um ambiente adequado. Que ambiente adequado que é esse? Um ambiente onde você possa estar alerta a tudo aquilo que o Senhor estiver falando, dispensando a nós. Tá ok? Glória a Deus por isso, né? E antes de orar, eu disse, você está com a sua Bíblia? Deu tempo de pegar já? Ela já está aí com você? Oh, glória a Deus! É assim que são as mulheres valorosas, né? Estão sempre preparadas, sempre com suas Bíblias. E hoje, então, nós temos a facilidade de termos a nossa Bíblia no nosso smartphone, né? Então, estamos todo o tempo com ela. Glória a Deus por isso, né? Mas que ela esteja a todo o tempo aqui. Amém? Que a palavra do Senhor esteja a todo o tempo aqui. Que a palavra do Senhor esteja a todo o tempo aqui. Que ela seja real no nosso viver diário. Que ela seja real naquilo que vivemos, naquilo que somos. Esse é o objetivo principal de meditarmos na palavra, de vivermos o reino mesmo, né? Renunciando aquilo que é natural do homem, corruptível, que nos afasta de Deus e nos aproximando da verdade que é o Senhor. O propósito principal é sermos constituídos por aquilo que diz a palavra, não é? Por aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Ele vivendo como nós, ele pôde viver então o reino. E assim nos mostrou que é possível nesta vida nós vivermos o reino do Senhor. Amém? Então, esta tarde, eu quero desfrutar com todas vocês de uma porção que o Senhor, ele liberou ao meu coração logo pela manhã. Eu compartilhei já com as irmãs, não é? Amém? Mas vamos cavar um pouco mais o que diz a palavra do Senhor para nós, né? Eu quero ler com você Salmo de número 143. Amém? Salmo de número 143. Eu vou ler agora, eu fiz o uso da Viva, da Bíblia versão Viva, logo pela manhã, mas eu quero ler com vocês aqui o Salmo de número 143, usando a minha Bíblia versão RA. E nos diz assim a palavra do Senhor: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra minha alma, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração se vê turbado. Olha só que tremendo, presta atenção no que ele está dizendo, né? Versículo de número 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova.
Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. Amadas, nós aqui estamos vendo a súplica, né? Tanto é que o título deste salmo é súplica por libertação. Nós estamos vendo alguém, esse salmo é o Salmo de Davi, então nós estamos vendo a declaração de alguém que crê no Senhor. Começa por aí, tá? Nós estamos vendo a oração, o clamor de alguém que crê no Senhor. Você crê no Senhor? Amém, graças a Deus. Então você sabe a quem clamar, né? Você deposita as suas orações, o seu clamor, o seu pedido de socorro. Você sabe a quem enviar, você sabe quem confiar. Você tem depositado naquele que pode, amém? Se você crê no Senhor, você tem depositado a sua oração, o seu clamor no lugar certo. Você tem entregado, confiado naquele que pode. Glória a Deus. Começa por aí. Então aqui ele clama ao Senhor. Tanto é que ele diz: atende, Senhor, a minha oração. E você vê que a palavra Senhor aqui está em letra maiúscula, se referindo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, Jesus. Aleluia. Ele não clama a qualquer um. Ele clama ao Senhor dos Senhores. E ele diz: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos à minha súplica. Então ele se volta àquele que pode fazer algo por ele. Aqui já podemos extrair para nós uma lição, né, amadas? Nós mulheres, muitas de nós, quando estamos vivendo situações difíceis, nós que às vezes, né, quando deixamos de vigiar, nós acabamos recorrendo a tudo e todos. E às vezes recorremos ao Senhor quando já tudo e todos falharam. Quando já tudo e todos não puderam solucionar aquele problema. Aí recorremos ao Senhor. Mas eu acredito que todas vocês não agem assim. Amém? Eu acredito que vocês são dessas. São daqueles que clamam primeiramente ao Senhor, que confiam tudo ao Senhor. Amém? Eu acredito, eu creio que você, amada, ou você, irmão, que também possa estar nos acompanhando, você faz parte daqueles, amém? Quando a Bíblia fala daqueles, né? Desconhecidos, aqueles que são conhecidos diante do Senhor. Eu creio que você faz parte daqueles que são conhecidos diante do Senhor, por colocar o Senhor em primeiro lugar, por permitir que Ele seja o governo, que clama primeiramente a Ele, que invoca primeiramente o nome dEle, amém? Aí está já não vou dizer receita, mas aí está um exemplo. Aí está para nós já um exemplo de atitude vitoriosa, amém? Já está aqui de cara um exemplo. Mas o Salmo de número 143, ele continua relatando então esse clamor, essa súplica desse que crê no Senhor. Então ele relata o que é que ele precisa. Ele diz: olha, a minha alma, o inimigo da minha alma, presta atenção, tem arrojado por terra a minha vida. E ele diz assim: tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Presta atenção. Ele não está dizendo que de fato ele está numa prisão física, mas ele está dizendo que o inimigo da sua alma, a nossa alma, na verdade, é quem somos, né? A nossa alma que compreende nossa mente, nossas vontades, nossas emoções. Veja bem, ele se refere ao inimigo da minha alma, o inimigo da minha mente, das minhas vontades, das minhas emoções, o meu inimigo, esse inimigo, ele está dizendo assim: ele tem arrojado minha vida por terra.
Ele tem me feito habitar em lugares escuros. Ele está relatando uma condição interior. Ele está relatando uma condição, de repente, da mente, das emoções dele. Talvez aqui nós podemos entender que ele estava meio depressivo, que ele estava abandonado nessas regiões de trevas, como ele mesmo diz, né? Nesse lugar escuro, nesse lugar de sentença de morte. Ele mesmo diz isso aqui. Ele se sentia sentenciado, como aqueles que já morreram por estar nesse lugar de morte. Veja bem, se não é um relato de alguém que estava muito triste e até mesmo estava depressivo. Ele está dizendo então que a mente dele, as emoções dele estão num lugar de morte. Que ele está ali sem forças, ele está abatido pelo adversário da sua alma. E ele apresenta essa questão a Deus. Mas no versículo 6, nós encontramos ele dizendo, versículo 5 primeiro, ele diz assim: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. E ele ainda diz: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Aleluia. Outro ponto. Ele não só depositou o seu clamor àquele que podia. Ele não só relatou ao Senhor a sua situação, que era essa situação de tristeza profunda, de sentimento depressivo. Ele não só abriu todo o seu coração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou me sentindo dessa maneira. Vamos aqui nas entrelinhas imaginar o que acontece quando alguém está nessa situação. Se você já esteve assim, você vai me entender. Ou se você está agora, inclusive, nessa situação, você vai me entender. Quando a pessoa quando estamos vivendo uma situação assim, que nos sentimos sem forças, não é? Nos sentimos abatidos, sem força, sem valor algum, como se até mesmo o Senhor tivesse nos abandonado, tivesse nos deixado de lado. Você já viveu situações assim? Como se você tivesse ficado sozinho, tudo e todos te abandonaram, sabe? Isso é real, porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele também é o pai da mentira, e ele também é aquele que anda ao nosso derredor procurando ocasião para nos destruir. E ele, usando então daquilo que lhe é próprio, que é a mentira, todavia ele é muito astuto, por isso nós dizemos que ele é aquele que conta mentiras bem contadas. Então ele é aquele que, sendo pai da mentira, sendo astuto, sendo o adversário da nossa alma, está sempre procurando ocasião para nos derrubar. E presta atenção, ele é o pai da mentira, ele é a própria mentira. E o nosso Senhor é a verdade que liberta. A mentira aprisiona, a verdade liberta. Nós fomos já postas em liberdade pelo nosso Senhor. Amém? Nós que cremos no Senhor. Mas Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não perde fácil. Eu sempre digo que Ele não brinca de ser quem Ele é. Por isso nós não temos que nos portar com falta de compromisso. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus, filhas do Senhor, e estar assim desapercebida. Nós temos que estar ligadas com a palavra, ligadas ao que diz ao Senhor, porque a todo tempo Ele está tentando nos devorar. Amém? Vamos voltar lá para o que nós estávamos lendo? Então, e agora aqui, como nós vimos nos versículos 5 e 6, nós vimos que essa situação que ele estava vivendo de pressão, de depressão, de profunda tristeza, talvez de profunda, o sentimento era de fraqueza, de não saber para onde ir, não saber o que fazer, e talvez nem saber se conseguiria fazer algo, né? Mas esses versículos que nós lemos por final mostra que ele teve uma atitude vitoriosa.
ele já vinha tendo uma atitude vitoriosa por clamar e depositar a sua vida àquele que pode todas as coisas, ao Senhor. Mas vejamos agora que ele não só está aqui se lamentando, ele não só parou para orar, para dizer ao Senhor a situação dele e ficou por aí e agora continua se lamentando. Não, ele faz algo. Ele traz à memória o que pode dar esperança, conforme a palavra do Senhor nos diz. Lamentações 3:21 nos fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha que interessante, o versículo 20 de Lamentações 3 diz assim, ó: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está falando de alma aqui também. Está falando de mente, de vontades, de emoções. Então ele faz uma coisa agora. Ele desperta a mente, ele desperta as suas emoções que estão ali abatidas, estão ali sobre aquela situação de tristeza, fraqueza e depressão, mas ele não fica só ali. Ele não vai ao Senhor, entregando aquilo ao Senhor, ora ao Senhor, entrega, e ali fica, ó céus, ó vida, ó, tá vendo, Senhor, com a situação que eu estou vivendo, quão lamentável essa situação, ó, quão coitado eu sou, tá vendo, quão injuriado eu estou sendo, né, com, às vezes, tantas coisas que acontecem, né, de repente faz a oração e continua ali, né, se lamentando. Tá vendo como injustiçado eu estou sendo, Senhor? Tá vendo, Senhor, que situações eu estou vivendo? Então, se continuasse nesse comportamento, o que mudaria? Porque, amados, fé é uma ação. E oração, a palavra já diz, né? É você falar, mas ter uma ação. Então, o salmista clama, deposita a sua vida aos cuidados do Senhor. Olha só que interessante. Ele relata a situação que ele está vivendo, mas ele não só faz isso. Agora ele se levanta para trazer à memória aquilo que lhe podia dar esperança. Ele diz, Senhor, eu trago à memória. Eu lembro dos dias. Aqui na versão Viva, a tradução fala assim: por isso oro ao Senhor com as mãos levantadas, minha alma sente sede do Senhor como a terra seca. E eu lembro dos tempos passados. Eu fico pensando nas grandes coisas do Senhor. Então ele não fica só ali naquela atitude, né, de lamúria, naquela atitude de comiseração, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Senhor, a minha situação hoje é essa, mas eu sei em quem eu tenho crido, então eu trago à memória o que me pode dar esperança. Eu lembro dos teus grandes feitos. Trazer à memória também, nós podemos entender que é alguém que se volta ao Senhor, que se volta à palavra, mesmo tendo a sua mente, mesmo tendo as suas emoções, ali sentindo aquele ambiente de tristeza, por conta de, não estou falando que esse sentimento não seja legítimo. Não estou dizendo que às vezes nós nos sentimos assim, porque de fato estamos vivenciando coisas difíceis. E agora, de fato, estamos vivenciando. Estamos vivenciando tantas coisas difíceis, não é verdade? Mas nós vamos chegar aí, amém? Nós vamos chegar nisso. Então pode ser legítima a causa da nossa tristeza, a causa da tristeza profunda, pode ser legítimo sim. Não estou desmerecendo a dor de ninguém, a situação de ninguém, mas eu estou dizendo que este salmista Davi, nós conhecemos a sua história e sabemos que ele, ao fazer essa súplica, ele estava vivendo situações terríveis. Nós sabemos que Davi foi perseguido pelo próprio filho, foi traído por um filho. Nós sabemos que ele foi perseguido desde o início, né, pelo rei Saul, que o tentava matar enquanto ele permanecia fiel ali ao seu rei até então. Ele servia Saul, ele permaneceu fiel. E depois quantas coisas difíceis ele viveu, perseguição por grandes exércitos, por povos e pelos seus próprios filhos. E ele clama aqui, pautado em algo que lhe causava realmente essa solidão, essa depressão. Mas ele nos ensina que ele tem uma postura, que esta postura dele fala muito a respeito dele. Fala muito por que Deus pôde o chamar de homem segundo o seu coração. Porque ele sabe
se render. Ele sabe se voltar ao Senhor, mesmo em meio a tantas perseguições. Ele sabe tomar a atitude correta, que é de levantar as mãos. Levantar as mãos fala de um posicionamento, fala de se levantar daquela situação, de não se deixar dominar por aquela situação, porque afinal ele sabe em quem ele tem crido. Então ele diz: Senhor, mas eu faço algo, eu levanto-me, levanto as minhas mãos, trago à memória os teus grandes feitos, porque eu me coloco diante de ti com alma sedenta. Senhor, eu tenho fome e sede do Senhor. Sabe, amadas irmãs, muitas vezes, a única coisa que precisamos não é gastar horas orando. Muitas vezes o que precisamos não é gastar horas produzindo sacrifícios, mas o maior dos sacrifícios, ou o principal, do qual o Senhor quer e aceita e tem poder para mover o mundo espiritual, é um coração rendido. Amém? É um coração rendido. É você não só dizer ao Senhor a sua condição, mas é não permanecer naquela condição. É levantar as mãos, é clamar àquele que pode, trazendo à existência os grandes feitos do Senhor, tornando a palavra, a promessa do Senhor como algo vivo, não como algo morto, não como algo que está lá escrito naquele livro, aquelas palavras registradas naquelas folhas, naquele livro que se chama Bíblia. Mas a atitude que pode mudar a nossa condição, a começar internamente, porque o Senhor começa a trabalhar assim, de dentro para fora. Porque muito dos resultados são por aquilo que eu posso realizar. Muito dos resultados é a maneira com que eu lido com as coisas. Então, se eu estou lá vivendo aquela situação difícil e eu não souber a quem clamar, ou clamar e depositar a pessoas e coisas, aquilo vai continuar na mesma situação. Os resultados são mínimos. Mas se eu me voltar àquele que tudo pode, que é o Senhor, e clamar a Ele confiando nele, mas não só isso, me levantar, trazendo à memória a sua palavra, me levantar profetizando a sua palavra, porque quando eu tenho uma ação, quando eu coloco as minhas emoções à disposição do Espírito, então o Espírito vai gerar em mim não só uma atitude de declaração, mas também atitudes que revelam que Deus é maior, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor daquela causa, que mesmo que eu não esteja entendendo, eu sei que eu não estou só, porque Ele é o Senhor. Essa é uma atitude vitoriosa. Essa atitude depende de nós. Sabe, amados, quando acontece, o que acontece quando nós conseguimos nos levantar e trazer à memória a palavra do Senhor e declarar a palavra do Senhor, mesmo em meio a situações difíceis? Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Algo chamado constituição. Acontece que passamos a ser constituídas da palavra e pela palavra. Porque quando você responde como Deus responderia, então significa que você e o Senhor se tornaram um. Aconteceu então uma constituição daquela verdade que está no Senhor, que é o Senhor para a sua vida, que agora se tornou verdade também dentro de você. E aí você recebe autoridade. E aí nós somos revestidos de autoridade para falar. Nós somos revestidos de autoridades para viver tudo aquilo que Deus tem para nós naquela situação. Porque às vezes, amados, estamos num deserto, mas saiba que foi no deserto que o Senhor fez os maiores sinais. Saiba que nessas situações de deserto, traga a memória que nessas situações de deserto que a glória do Senhor foi revelada, que o povo contemplou com os seus próprios olhos o poder e a grandeza do Deus, o qual os conduzia pelo caminho. E esse Deus continua sendo o mesmo. Ele não teme o deserto, Ele não mudou. Ele não teme a escassez, porque Ele é a fonte inesgotável de vida. Ele não tem receio de ficar sozinho, porque
criou todas as coisas para a sua glória e criou a mim e a você. Todos os nossos conflitos, todos os nossos medos, os nossos temores não são maiores que o Senhor, mas para poder nos livrar do poder, sabe, dessas forças do mal sobre a nossa vida, nós temos que aprender a nos unir com aquilo que o Senhor diz para sermos um com o Senhor e sermos assim revestidos de autoridade. Ah, Senhor Jesus, que coisa linda o Senhor quer fazer. Sabe, muitas pessoas acham que Ele só quer nos abençoar porque Ele quer nos abençoar. Porque Ele quer, porque Ele é um Deus de poder, é um Deus de milagres, então Ele quer nos abençoar. Mas entendem essa bênção como apenas uma moeda de troca. Às vezes muitos entendem essa bênção como um título, como se fosse algo que Deus fizesse para dizer que tem preferidos, ou como se o Senhor fosse um Deus de negócios, esquecendo-se que o próprio Jesus, ao entrar no templo e vendo os mercadores, ele se irou, expulsando os mercadores do templo, porque ele dizia: esta casa é casa de oração. Essa casa é casa de comunhão, de intimidade. Este lugar é lugar de comunhão, de intimidade. Se esquecem disso. Sabe, tudo aquilo que o Senhor viveu enquanto esteve aqui na terra, toda a obra que Ele realizou, do início de tudo até então, foi com vistas a restaurar a sua casa. Nós somos essa casa. Foi com vistas a restaurar o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Então aquilo que Ele está realizando é maior do que aquilo que os nossos olhos podem alcançar. Aquilo que Ele está fazendo é muito mais do que apenas conceder bênçãos, conceder bens, conceder o desejo do nosso coração, ainda que Ele diz que Ele, como um pai, Ele se alegra em conceder o desejo do coração de seus filhos. Mas percebam que Ele faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas colaborem para os seus filhos. E o principal objetivo é que nós venhamos a ser, um com Ele. Que esta imagem, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seja completamente restaurado, porque sabemos que o pecado danificou e ainda danifica. Que essas situações que vivemos nessa terra, nesse mundo da sobrevivência, que Satanás, se aproveitando dessas situações, tem um objetivo de continuar ou de tentar nos tornar a escravidão, de nos sujeitar à escravidão. Mas o Senhor veio para nos libertar, para nos dar vida em abundância. A vida em abundância nada mais é do que a vida do Senhor, que é tudo dispensado ao nosso espírito e agora se tornando um com todo o nosso ser. Você quer conceito melhor e maior do que é vida abundante? A própria vida do Senhor, que é a vida vitoriosa, que venceu com todas as dificuldades humanas, que venceu com todas as restrições humanas, preste atenção, com todo o peso do pecado, a vida do Senhor que venceu toda essa escravidão que o homem natural se encontra, levando então o pecado na cruz, condenando o pecado da carne na cruz, ressuscitando, olha só, conquistando para nós esse livre acesso, esse poder de filhos. Esta é a vida abundante, porque transbordou, venceu até mesmo a morte. A vida do Senhor é a vida abundante. E agora o Senhor está trabalhando para que aconteça essa constituição. Então Ele usa todas as circunstâncias. Perceba que uma atitude que
você tem unida ao Senhor, em conformidade à palavra, ao coração do Senhor, tem poder de te constituir da própria autoridade do Senhor. E não tem situação que perdure, meus irmãos. Não tem situação que perdure, não tem tristeza, não tem cadeias, perseguições, mentiras, difamações que perdurem. Não tem. Nós podemos continuar entregando ao Senhor aquilo que dói em nós. Nós podemos continuar entregando ao Senhor a nossa mente, as nossas emoções, confiando, entregando e confiando, e tomar então o nosso lugar de nos levantar e então decidir buscar ao Senhor com fome e com sede. Meu Deus, alguém que busca com fome e com sede não fica acomodado, não fica esperando alguma coisa acontecer, não é? Quando estamos com fome e sede, nós vamos até então aos alimentos. Nós buscamos então suprir aquela fome, aquela sede, não é verdade? Então ele se levantou com fome e sede na sua alma de buscar ao Senhor. E que nessa tarde eu e você possamos nos levantar com fome e sede para buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está, qual é o embate, qual é a batalha que você se encontra, mas seja qual for, nós temos um Deus que tudo pode, nós temos um Deus que é poderoso, e nós precisamos então nos unir a tudo aquilo que Ele é, nos levantando no nome do Senhor e declarando que Ele é aquele que é o nosso Salvador, que Ele é o Salvador da nossa alma, nos levantando para buscá-lo com fome e com sede, aleluia, nos unindo a quem Ele é, para podermos, através da sua vida, que já venceu até mesmo a morte, continuarmos avançando como mais que vencedores que somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não fique se lamentando, saia dessa região de engano, não fique murmurando, saia dessa região de engano. Não vai adiantar você falar para um e para outro, querer que as pessoas tenham dó, tenham pena de você. Não vai adiantar você querer mostrar para as pessoas aquilo que alguém fez a fim de que pessoas também fiquem a seu favor. Não adianta. Lute com as armas certas. Se una ao Senhor. Se levante ao Senhor. Diga: Senhor, eu trago à memória aquilo que o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor já tem feito grandes coisas na minha vida. Eu já tenho vivido muitas coisas. Eu sei quem o Senhor é. Ainda que a minha mente esteja confusa, as minhas emoções estejam confusas por conta da situação que eu estou vivendo, Senhor, eu sei quem o Senhor é. Se levante em nome de Jesus. Amém? Ontem nós estávamos aqui trabalhando, né, com a minha família, mas estávamos também acompanhando a live do pastor Diego. O pastor Diego é o pastor lá de Pissarras, da COF, Filadélfia de Pissarras. E ele falava também sobre posicionamento. Veja, o Espírito Santo tem bradado nesse tempo, né, nos chamado a um posicionamento. E ele falava sobre posicionamento. E teve uma fala dele muito forte, mas ao mesmo tempo se tornou muito engraçada. E eu trouxe muito para nós mulheres, né? Tem um momento que ele diz assim: vocês precisam se levantar, se levantem, né? Arruma esse cabelo, vão lavar uma louça, no sentido de movimento, né? Da gente se levantar, fazer alguma coisa. E quando ele falou, se levante, arruma o cabelo, né? Eu logo imaginei, né? Nos imaginei, nós mulheres, né? Nós mulheres, quando arrumamos o cabelo, nossa, né? A nossa autoestima fica bem trabalhada, não é verdade? Mas é tão interessante, né? Foi engraçado, mas foi tão real. Então, o salmista está dizendo isso para nós, né? Se levantem, eu levantei as minhas mãos e adorei ao Senhor. Então se levante, se ajeite espiritualmente, amém? Se ajeite, né? Coloca um louvor, pega a tua Bíblia, né? Se você não sabe o que orar,
abra o Salmo. Abra lá o Salmo de número 1, né? Quer ver? Vamos fazer um exercício agora? Isso é tão gostoso. Um exercício de orar a palavra. Orar a palavra. É poderoso isso, irmãs. É muito poderoso. Orar a palavra, você declarar o que diz a palavra, né? Então, se levante, pegue sua Bíblia, pega lá o Salmo de número 1 e você vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amém, Senhor. Eu não estou à procura de conselhos que não sejam os teus sábios conselhos, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Sim, Senhor, eu me detenho na tua presença, seguir os passos de Jesus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, Senhor, eu estou aqui disponível. Que o Senhor compartilhe e abra a tua palavra ao meu interior. Sabe, irmãs, isso? Se ajeite, né? Se levante. Fale para o Senhor, sim, da real situação que você está. Porque a gente só conta, não é, aquilo que é particular, nossa situação interna, a quem nós confiamos, não é verdade? Você não vai sair falando para todo mundo, espero que não, né? Das suas misérias, né? Do seu pano de trapo, não é verdade? Eu espero que você não faça isso. Não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de saber que nós temos que entregar toda a nossa vida nas mãos daquele que pode. Amém? E não ficar entregando nossa vida ao vento aí. Então, você não vai fazer isso, mas o salmista está dizendo que ele fez, mas ele fez diante do Senhor. Isso já é uma atitude que revela a confiança dele, que a confiança dele está no Senhor. Então ele colocou a sua situação diante do Senhor e ele se levanta, ele faz alguma coisa certa, não qualquer coisa. Ele toma uma atitude correta de se ajeitar na presença do Senhor. Amém? Então coloque um louvor, se necessário, né? Ore a palavra, porque eu sei que quando vivemos essas situações, nossa, eu já vivi várias e ainda vivo, né? Que a nossa vida é constante lutas e enfrentamentos, né? Físicos, espirituais, materiais, não é verdade? E em tudo o Senhor está a nos acrescentar da própria vida dele. Enfim, eu sei que muitas das vezes nesses momentos nós perdemos as palavras, né? Às vezes a dor é muita, às vezes a tristeza por ser muita, pelas preocupações serem muitas, às vezes perdemos as palavras. Então nós podemos nos levantar e usar a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Então pegue um salmo, ore este salmo, declare este salmo, coloque um louvor, né, próximo de você. E se você tem pessoas, se você caminha, né, ou se você tem pessoas espiritualmente maduras, confiáveis, mentores confiáveis, recorra a eles, né? Recorra a eles. Isso eu aprendi e até hoje, graças ao Senhor, nós exercitamos isso e vemos o poder que isso tem, não é? Nós temos ali os nossos mentores espirituais, nós temos ali nosso pastor Amarildo, sua esposa, a pastora Bel, pastora Hélia, meu Deus, né? Tantos homens e mulheres de Deus maduros. E então, se você tem, né? Se você caminha com homens e mulheres maduros, que você vê, que você pode confiar, recorra também, peça ajuda, peça oração. E assim nós vamos vencendo em nome de Jesus, amém? Nos levantando, sacudindo o pó e declarando sobre toda a situação que Jesus é maior, que nada é maior na nossa vida a não ser o Senhor, amém? Louvado seja o seu nome, glórias ao nome do Senhor por isso. Irmãs e irmãos, nós vamos ficando por aqui e mais uma vez eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor pela sua vida, pela fidelidade que você tem de estar sempre aqui nessa sala de comunhão, na nossa porção de fé. Eu sempre digo isso, como é bom poder sentar a essa mesa com cada um de vocês e impartilhar, tomar por inteiro, não é? Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como é tremendo, como é bom. Vamos orar nessa hora? Senhor Jesus, Senhor, nós recebemos com ação de graças, com ações de graça,
Senhor, aquilo que o Senhor, ó Deus, entregou a nós nessa tarde, nesta sala de comunhão. Senhor, muito obrigado, Tu és fiel, Senhor, e nós temos provado dessa fidelidade, dessa bondade do Senhor para conosco, esta bondade que sempre tem nos conduzido a um caminho de arrependimento, a, Senhor, enxergarmos o Senhor, alinhando o nosso coração ao Teu, alinhando a nossa mente à mente de Cristo. Nós somos tão gratos ao Senhor, porque não vem de nós, mas vem do Senhor, e é o Senhor mesmo que conquistou para nós o poder nos achegar como filhas e nos assentar e tomar também parte no banquete espiritual do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos sonda e nos conhece e tem suprido as nossas necessidades. Senhor, eu oro para que eu, minha casa, minha família, Senhor, e todos os santos estejam sendo nesses dias poderosamente, Senhor, guardados, que eles sejam livres, Senhor Jesus, de todo esse vírus, que eles, Senhor, também sejam responsáveis, Senhor, para, ó Senhor, se posicionarem nesse tempo com todos os cuidados necessários, Senhor, com coração de temor e tremor ao Senhor, buscando-o também com fome e sede, em nome de Jesus, Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus, esta é a oração que faço, Senhor, por todos nós, que, Senhor, até aqui chegamos, e até aqui, Senhor, fomos auxiliados pela força do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, nós continuamos a precisar de Ti. Que esta palavra, o Teu Espírito, continue abrindo-a no nosso interior, nos iluminando, Senhor, e trazendo então os frutos para a vida de cada um de nós. Senhor, essa é a oração que faço a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor por essa tarde. Nós chegamos até aqui no nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e estamos tão felizes. Se você tem algo para compartilhar a respeito desta caminhada que estamos tendo aqui com o Senhor, você pode deixar aí nos comentários. É importante nós testificarmos a respeito daquilo que o Senhor tem feito por nós e pela nossa casa, amém? Para selarmos então aquela bênção e para envergonharmos mesmo o adversário, o inimigo da nossa alma, e também contribuir com a fé dos demais irmãos, amém? Você pode deixar aí nos comentários que nós vamos ler, nós vamos responder também com grande alegria, amém? Então, hoje é sexta-feira, nós temos um encontro agora domingo, amém? Domingo às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Jesus, de poder, será transmitido também aqui através do Facebook, e logo depois nós já postamos lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Onde você pode também por lá compartilhar esta live mesmo, você poderá compartilhar, e os outros demais cultos que já estão disponíveis, você pode compartilhar com o propósito de abençoar as pessoas com a palavra do Senhor, tá ok? Então, um grande beijo no seu coração e até domingo às 18 horas em nome de Jesus. Um beijo especial para minha mãezinha, amém, mãezinha? Um beijo aí no seu coração, tá? Pro meu pai, pros meus irmãos, um grande beijo, vocês sempre estão comigo aqui também, e isso é tão bom, tá? Fiquem com Deus, até domingo.